também outro dia eu comentei, né, sobre qual era a maior dificuldade de vocês na hora de se vestir. A maioria de vocês falaram que é a questão de como combinar as peças, né? Como montar looks. Então, eu trouxe aqui esse conteúdo para a gente falar sobre como, né, conseguir aí começar a estimular a criatividade de vocês, e também trouxe algumas técnicas de montagem de looks que podem até ser consideradas como truques de estilo, porque elas são tão básicas, tão simples e às vezes tão óbvias que a gente acaba nem recorrendo a elas. E elas podem ser excelentes opções para salvar a gente. Sabe naquele dia de preguicinha fashion que sempre rola? Aquele dia que a gente está com pouco tempo de pensar no look, ou nem mesmo está tão animada assim. Mas a gente sabe que um bom look pode, inclusive, alterar, né, o nosso estado de espírito. Então, não é motivo para deixar de se arrumar ou de se vestir bem e se sentir bem com a sua imagem. E esses truques aí podem te salvar nesses dias de falta de criatividade. Combinado? E hoje a gente vai falar, né, de 5 truques de estilos aí para te ajudar naqueles dias de preguicinha fashion que a gente sabe que sempre rola, né? Eu, inclusive, hoje já vim trabalhada em um deles aqui, porque realmente eu não só ensino, como eu também uso, né, e lanço mão desses recursos nesses dias também. Então, esse também é aquele momento, né, de mandar o link aí para aquela sua amiga que você sabe que gosta de moda, né, que vai gostar desse tipo de conteúdo também, com dicas práticas aí que pode aplicar e salvar os seus looks e ajudar muito no dia a dia. E aqui eu já vim trabalhada nele, né? Que é a combinação do preto e branco. Gente, essa é uma combinação super clássica, né? E que também super funciona. E justamente por ser uma combinação clássica, ela confere, né, muita elegância, e ela pode valorizar até mesmo os nossos looks mais básicos, mais casuais, inclusive sem precisar de uma sobreposição, né? A gente vive falando, eu vivo falando das sobreposições, né, que elas valorizam qualquer look, porque qualquer tipo de sobreposição deixa o nosso look mais elaborado visualmente, dá aquela sensação que você pensou no look. Mas qual é o segredo, né, do look preto e branco para deixar o look elaborado, elegante e interessante visualmente sem precisar da sobreposição? Isso acontece essencialmente por causa das mensagens das cores. Eu vivo falando sobre as mensagens das cores, mas elas são super importantes, principalmente nessa questão de valorizar os nossos looks e deixar eles mais interessantes visualmente, né? Porque a cor é o item que mais comunica na nossa comunicação não verbal. E o preto, ele tem um peso visual, né? Ele deixa a nossa imagem, e além do peso visual, ele também tem a mensagem de poder e de autoridade, que acaba conferindo, né, muita personalidade para o nosso look. E em contrapartida, o branco, ele tem uma mensagem de pureza, de leveza, e traz mais descontração para esse look, né, tão poderoso e tão autoritário, né, que é a mensagem do preto. Então, o que acontece? A gente consegue o equilíbrio de duas mensagens distintas, né, que traz leveza, traz descontração, e o outro traz autoridade e poder. Então, a gente consegue um equilíbrio das mensagens no look, e essas duas cores, né, esses dois acromáticos, eles têm uma mensagem muito forte em comum, que é a elegância. Então, é muito interessante porque, como eles têm mensagens, né, distintas, e um tem até essa certa intimidação, né, o preto, por causa desse peso visual e também por causa dessa mensagem de autoridade, de poder, ela acaba até causando um certo distanciamento social.
e causa uma certa intimidação, enquanto o branco suaviza, né, essa mensagem e acaba gerando mais conexão com as pessoas por causa da mensagem de leveza. Então, a gente consegue um equilíbrio das duas mensagens e uma mensagem muito forte de elegância. E isso que é o mais bacana dessa combinação, e por isso que faz todo sentido ela ser uma combinação extremamente clássica, e a gente pode usar até, inclusive, de forma estratégica para aqueles looks que a gente quer uma mensagem de poder, a gente quer uma mensagem de um look elegante, mas sem gerar essa intimidação nas pessoas. Então é excelente para uma reunião de trabalho, onde a gente quer sim uma mensagem de autoridade, de poder, mas ainda conseguir gerar conexão com as pessoas e ter uma imagem mais leve, né? Não causar essa intimidação tão grande. Existe aqui 2 truques dentro do truque, né? Do preto e branco. Então, como a gente já viu, né, fazer o uso dessa combinação pode sim deixar até os nossos looks mais básicos, mais simples, igual aqui eu estou usando uma camisa branca e uma pantacur, né? Mas eu já consigo um look mais interessante visualmente só por causa das mensagens dessas duas cores juntas. Então, isso é muito bacana a gente saber, e é impossível que você não tenha aí na sua casa, né, nenhuma peça nem preta e nem branca. É óbvio que todas nós temos. E por que a gente não recorre tanto a esse tipo de combinação? É porque é uma combinação muito óbvia. E às vezes a gente acaba não recorrendo a ela. Então, anota aí, faz alguns testes das peças que você já tem, tenta montar algumas composições. E para as meninas que são mais criativas, como eu, e que tem medo do look preto e branco, ficar sem graça, básico demais ou óbvio demais, existem 2 opções para deixar o look preto e branco mais interessante ainda visualmente, né? E dar um toque, trazer um toque realmente de personalidade, que é fazer o uso de estampas preto e branco, né? Normalmente são estampas clássicas, então poá preto e branco, eu estou usando a minha pantacur hoje em poá preto e branco, listras preto e branco, xadrez, né? A gente tem uma gama muito grande aí de estampas em preto e branco, que são clássicas, atemporais, e que com certeza você tem pelo menos uma aí no seu guarda-roupa, e que já pode deixar essa composição mais interessante visualmente. E a nossa, né, segunda dica, e dentro da dica, é adicionar um ponto de cor, né? Aqui hoje eu coloquei um brinco, né, vermelho, como ponto de cor. Mas a gente tem aqui, por exemplo, esse exemplo aqui, né, onde a modelo está usando uma saia, né, com estampas geométricas ali, uma estampa bem dramática, né, e além de estar fazendo o uso do sapato e da blusa preta, ela está usando uma carteira, né, uma bolsa ali, uma clutch, em vermelho. E isso traz um ponto de cor, né? Deixa o look mais moderno, sai um pouco do óbvio. Então, para as meninas que são mais criativas, esses são 2 recursos bem bacanas para a gente não morrer de tédio dentro do look preto e branco. E você ainda pode fazer o uso de texturas. Então, no caso aqui do primeiro, né, do look do meio, a gente tem ali a jaqueta de couro, com o tecido ali, né, o tecido plano da camisa e o jeans. Isso é um mix de texturas que também acaba tirando essa combinação um pouco do óbvio, e a gente consegue ali um high-low também, deixando o look mais interessante, mas fazendo uso dessas 2 cores em conjunto para deixar, né, o nosso look mais elaborado visualmente, com esse toque de elegância que essa combinação confere. O nosso segundo truque é aproveitar, né, que as peças de alfaiataria estão super em alta no momento, e fazer combinações high-low.
isso, gente, não só vai salvar você daqueles dias de preguicinha fashion, onde você quer um look interessante, né, sem ficar óbvio demais, mas também ajuda a gente a versatilizar mais as peças do nosso guarda-roupa, né? Antes, a gente acreditava muito nessa coisa de que peças de alfaiataria precisavam necessariamente ser combinadas com peças de alfaiataria. E isso tem caído por terra, né, nos últimos anos. Aqui no canal tem uma infinidade de vídeos onde eu cito o high-low, tem inclusive um vídeo só sobre o high-low. Essa técnica, ela é muito interessante e ela nos permite fazer a combinação de peças, né? O que é, na verdade, o high-low? O high-low é a abreviatura de high e low, que em inglês significa alto e baixo. E esse conceito, né, na verdade, não é um estilo. Muitas pessoas falam, é um estilo high-low. Na verdade, não é um estilo. É um conceito de moda que consiste em combinar peças mais elaboradas, mais clássicas, com peças mais básicas e casuais. Então, no caso, combinar um blazer com uma calça jeans, combinar uma camiseta com uma calça de alfaiataria. Então, a gente usa uma peça considerada high, né? Uma peça mais elaborada, mais sofisticada, mais clássica, com uma peça mais casual, com uma peça mais relax e uma peça até mais básica. E aí a gente consegue também fazer essa combinação aí, encontrando também o equilíbrio das mensagens e tirando as peças também daquele ambiente mais óbvio. Então, combinar a camiseta em um look onde a camiseta, né, ela traz um ar mais descontraído, mais casual, mas não necessariamente é um look extremamente esportivo. Então, é essa grande vantagem do high-low, é a gente conseguir trazer peças mais elaboradas para o nosso dia a dia, sem ficar com aquela cara ou de look de noite ou de look de escritório, e também trazer peças mais casuais, mais básicas, para looks mais interessantes. Além, né, dessa combinação que eu citei, da alfaiataria com peças casuais, né, de peças formais com peças casuais, o high-low também pode consistir em peças mais glamurosas, com peças mais básicas também, né? Então, a gente pode aproveitar, inclusive tem um dos próximos truques de estilos aí que eu vou entrar nessa questão, mas a gente também pode combinar, por exemplo, peças mais glamurosas, peças que têm um apelo um pouco mais de noite, com peças mais casuais, com peças mais de dia a dia, que também nos permite versatilizar essas peças. Esse é um conceito fantástico e, inclusive, isso é um recurso muito bacana para as meninas que, assim como eu, têm um estilo mais casual, porque às vezes a gente tem uma certa dificuldade em valorizar os nossos looks básicos, porque a gente fica muito, né, naquela coisa do jeans, da camiseta, e fazer o uso do high-low pode ser uma excelente opção para valorizar esses seus looks básicos de dia a dia. Então, a gente tem aqui, ó, o primeiro exemplo aqui é um exemplo que eu amo, eu adoro esse tipo de combinação, jeans, camiseta e um blazer. E você já está pronta, né? Não precisa mais do que isso. E aqui também tem o ponto de cor, né? Ali no acessório, no sapato. Esse também é um truque de estilo que vai estar mais lá para frente. E aproveitar, né, que as calças de alfaiataria, gente, calça de alfaiataria é algo assim que eu tô extremamente feliz por ter voltado, e principalmente nas propostas que elas voltaram ultimamente, que são em propostas mais confortáveis, e também não só mais confortáveis, mas também em cores, estampas que acabam trazendo uma proposta mais casual, mais descontraída, saiu daquela coisa muito formalzinha, né, da calça de look para trabalho, de calça de look para escritório. E também o fato delas virem com esse corte, com uma barra mais curta, como é esse exemplo aqui do meio, né, possibilita que a gente use
a calça de alfaiataria com modelos de sapatos completamente diferentes. Então, algo que não era imaginado antigamente, né? Aqui a gente tem um look com uma rasteirinha, mas esse tipo de calça de alfaiataria nos permite combinar com botas, né? Hoje, com a ankle boot, fica fantástico calça de alfaiataria com botas. A gente vê looks de calças de alfaiataria com tênis. Esse look aqui, por exemplo, tá super descontraído, mas ele poderia perfeitamente vir com tênis branco e ficaria lindíssimo, né? Mules com sapatilhas. Então, o fato de ter a barra mais curta e também um pouco mais ajustada acaba trazendo mais versatilidade para essa calça de alfaiataria que a gente tem hoje no mercado. Então, é tudo de bom, vale super a pena apostar nesse tipo de combinação. E aí, mais uma vez, né, quando a gente está fazendo uso de uma peça de alfaiataria, ou de uma calça ali, mais com essa pegada mais formalzinha, e a gente usa uma camisa, uma camiseta, a gente não necessariamente precisa de fazer o uso de uma sobreposição para deixar esse look mais interessante. Então, esse é um excelente recurso naqueles dias que a gente não quer pensar muito no look. Joga uma calça de alfaiataria, um tênis branco no pé ou uma mule e uma camiseta e já está pronta. E aqui no último look, né, e uma pergunta também que eu recebo demais. Cá, mas look high-low, combinar blazer com jeans, e até mesmo, aqui no caso, a modelo está usando uma sapatilha, mas ela poderia muito bem estar usando um tênis branco. Esse tipo de combinação mulher madura pode usar, fica bacana. Gente, não só pode, como deve, né? Eu acho que esse é uma excelente forma da mulher madura usar o tênis sem ficar infantil, usar um look de camiseta e calça jeans sem ficar com aquela cara de um look muito imaturo, muito despojado, muito casual. Então, a gente traz uma certa elegância, a gente demonstra maturidade, né? A gente demonstra responsabilidade, a gente deixa o look mais elaborado visualmente, sem ficar com aquele look muito com cara de look de adolescente, né? E a gente consegue também um look extremamente moderno, né? É uma composição muito atual e que vale a pena a gente explorar, independente do nosso manequim, da nossa idade e até mesmo dos nossos estilos, porque quando a gente trabalha com o high-low, a gente está sempre trabalhando, né, principalmente nesse caso aqui, desses exemplos, a gente está sempre trabalhando com os estilos bases. Então, a gente está trabalhando com a mistura do clássico e do casual. E a gente sabe, né, que os 3 estilos bases são aqueles estilos que a gente precisa ter no nosso guarda-roupa, independente do nosso estilo. E aí, a gente consegue, na mesma composição, né, usar esses diferentes estilos. Então, a gente consegue tanto usar uma base casual e trazer uma peça mais formal, quanto a gente consegue usar uma base mais formal e trazer algumas referências do estilo casual e conseguir transitar por diferentes ambientes. Isso também é uma grande vantagem, né, do conceito high-low, nos permitir, com a mesma composição, transitar em diferentes ambientes. E isso é fantástico. Looks monocromáticos. Pois é, inclusive essa semana, lá no workshop, a gente está trabalhando com os looks monocromáticos. Tem muitas alunas novas que ainda não fizeram, né, os exercícios de harmonias de cores. E esse é o tipo de harmonia de cores mais fácil. E a grande maioria das mulheres, quando a gente fala de monocromático, eu acho que eu não tenho no meu guarda-roupa peças da mesma cor que dá para compor um look monocromático. Às vezes é por falta da gente parar alguns minutinhos e realmente analisar se a gente de fato não tem peças da mesma cor, porque é bem provável que sim, né? Que a gente possua, nem que sejam cores neutras. Então, ou até mesmo os monocromáticos fáceis, né? Que é o all black, o all jeans, o all white.
e vale também a pena recorrer a eles, mas a gente também tem que lembrar que o tom sobre tom também faz parte da harmonia monocromática e fica muito bacana. E também algo que é importante a gente lembrar, né, dos looks monocromáticos, é que eles também conseguem, têm o poder de deixar o nosso look básico mais elaborado. Por quê? Porque a própria mensagem do look monocromático é uma mensagem de elegância, de polidez, e que pode, né, deixar o nosso look super básico, super simples, mais elegante e mais interessante visualmente. Né? Apesar da maioria das pessoas acharem o contrário. Mas quando a gente prova, né, e aqui nesses 3 looks mesmo, a gente consegue ver. O primeiro look é um look bem casual, bem básico, de tênis, inclusive, mas que ficou super interessante visualmente, né, por serem peças da mesma cor. O mesmo acontece ali com o look do meio, o all white, inclusive em cores vibrantes. Ontem eu postei lá no Instagram as harmonias de cores e eu postei um look todo vermelho, né? Inclusive a sandália vermelha. E foi um dos looks que as meninas mais elogiaram, né? E às vezes a gente pensa, nossa, mas um look todo vermelho não vai ficar demais? Não, por causa dessa mensagem de polidez e de elegância do look monocromático, até mesmo em cores mais vibrantes. Então, vale a pena aí tirar alguns minutinhos, testar algumas possibilidades dentro do seu guarda-roupa e já deixar, né, essas opções aí para aqueles dias onde você não está com muito tempo para pensar no look, você se joga dentro do look monocromático. E a gente ainda tem que falar, né? Eu não acho que é o mais importante aqui nesse caso, que a gente está falando de truques de estilo, né? Da gente tá pensando realmente em facilitar a montagem de looks naquele dia que você está com pouca criatividade ou até mesmo pouco tempo para montar os looks, mas o look monocromático também tem aquele efeito, né, de alongamento visual e de estreitamento visual que a gente sempre comenta nos looks monocromáticos, mas eles também, além disso, são extremamente fáceis de fazer ali a montagem na hora do look. Então, aproveitem, tirem um tempinho aí para tentar fazer algumas composições que vocês já têm, porque eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Aqui, um mix de texturas, né? A gente falou ali do high-low em fazer combinações, né, de peças clássicas formais com peças casuais e básicas. Mas a gente também consegue o high-low quando a gente mistura peças mais glamurosas, texturas mais ricas com texturas mais básicas. Né? E o que seriam texturas mais básicas? Seriam o algodão, malha de camiseta, jeans é uma textura básica, tricô, lã. Então, todas essas texturas mais associadas com as fibras naturais são texturas mais básicas. E depois a gente tem as texturas ricas, que ou são texturas mais elaboradas, né, que tem uma aparência mesmo mais elaborada, tem uma textura diferente, diferenciada. Então, no caso da renda, do paetê e também algum brilho, né? A textura rica também tem como característica ter algum brilho. Então, lurex, veludo, o próprio couro, né? Que apesar de ser uma textura mais bruta, ter um toque mais despojado e até mesmo de ousadia, é uma textura rica. Por quê? Porque ele confere brilho, né, na maioria dos casos, ao mix de texturas, a combinação do look. E ao fazer, né, esse tipo de combinação de mix de texturas, a gente pode trazer, inclusive, algumas peças mais elaboradas que a gente usaria só num contexto de festa para os nossos looks de dia a dia. Então, é um recurso, assim, muito bacana, não só para valorizar os nossos looks, né, para deixar o nosso look mais interessante visualmente naquele dia que a gente não quer pensar muito no look, mas também é uma forma de conseguir versatilizar e tirar algumas peças do castigo, né? Como eu sempre gosto de falar, gente, roupa foi feita para usar. E
É um desperdício, né? Quando a gente compra, por exemplo, uma saia, aqui a gente tem uma saia ali, se eu não me engano, é de paetê, mas pode ser de lurex também, tem bastante brilho. A gente compra essa saia e a gente usa só num contexto de festa e depois deixa ela lá no guarda-roupa e nunca mais usa. E aqui, ó, a gente tem uma composição que ainda é sexy, né? Que se a mulher tem essa personalidade, tem esse estilo feminino mais sexy, não tem o porquê ela não explorar, até nos looks mais casuais, mas ali, como tá com uma t-shirt, tá com uma camisetinha, tá com uma jaqueta jeans, acho que se eu não me engano é uma camisa jeans, o jeans é uma textura mais casual, é uma textura mais básica e acaba acalmando esse brilho da saia. Então, é uma opção muito bacana. Ali no meio, né, a gente tem também um mix de texturas ali. O suede também é uma textura rica, né? Apesar de ser uma textura mais fácil de usar, não ter esse apelo de noite, como o couro preto, mas ele enriquece o look, ele deixa o look mais elaborado visualmente, e ali, olha que bacana, né? A gente tem a mistura do jeans, do suede, da sarja, e é um look que, apesar de serem cores, né, composta ali por cores neutras, e uma composição bem casual, bem dia a dia, o look já fica mais interessante visualmente, então vale super a pena apostar. E aqui a gente já tem uma combinação mais sexy, né? E ali a gente está fazendo uma combinação de uma textura mais delicada, mais sexy, mas ao mesmo tempo mais delicada, que é a transparência, com o couro, que é uma textura mais bruta. Mas a gente poderia desmembrar, né? A gente poderia, por exemplo, colocar essa blusa com transparência com uma calça jeans e deixar ela mais usável, né, no dia a dia, deixar um look mais casual. E a gente poderia, por exemplo, combinar essa calça de couro com uma camisa jeans e também conseguir aí um look para dar uma volta no shopping, né? Conseguir um look super casual, super confortável e ao mesmo tempo elaborado visualmente. Calça de couro é tudo de bom, principalmente para quem mora em regiões frias ou para quem quer um look interessante visualmente no inverno, sem ter que fazer muitas composições de looks, né? Porque no inverno a gente fica restrita a uma cartela de cores um pouco mais neutra. E também tem a questão de ter que fazer sobreposições de camadas, né, de peças, e é mais difícil. Eu sei que a maioria das meninas, principalmente quando moram no Brasil, eu acho super elegante me vestir no frio, né? Quando a gente se veste no frio, a gente fica com um look mais elegante. Mas as meninas que moram fora e que moram em regiões frias, sabe que montar looks no inverno e ficar com um look interessante, sem ficar com aquela cara de mesmo look todos os dias, é extremamente desafiador. E o couro, ele é uma textura muito bacana para a gente deixar o look mais interessante visualmente. Ele confere, né? Ele acaba criando um mix de texturas em qualquer tipo de look. Então, por exemplo, colocar uma calça de couro com tricô, a gente já conseguiu um mix de texturas. Colocou um casacão com uma lã batida, a gente já conseguiu adicionar uma terceira textura. Então, acaba realmente enriquecendo o look sem nenhum esforço. Então, vale a pena também testar aí esses mix de texturas e realmente colocar a criatividade aí, né, em jogo, fazer alguns testes e lançar a mão desses recursos nesse dia que falta a criatividade, né? Porque como você já sabe, você já conhece, você já testou antes, você sabe que vai funcionar ali no dia da preguicinha fashion. Apostar no ponto de cor e no ponto de luz. Gente, isso é algo assim que eu amo, adoro esse recurso. E é extremamente fácil, extremamente simples. Eu fico até um pouco triste quando eu escuto as meninas falando assim:
ah, eu tenho esse sapato aqui, mas eu uso pouco porque ele é amarelo e amarelo é muito difícil, esse sapato amarelo é muito difícil de combinar no look. E, gente, ter sapatos coloridos, acessórios coloridos, eles são excelentes para você valorizar os looks básicos. Então, naquele dia que você não quer pensar muito no look, coloca uma calça jeans, uma camiseta, joga um sapato vermelho, um sapato amarelo no pé, automaticamente o seu look já ficou mais interessante visualmente. Então, quando o sapato é original demais, eu já até falei isso em um vídeo aqui do canal. Quando o sapato é demais, coloca ele em um look de menos. Se você tem dúvida de como usar, né, esse sapato. Então, o sapato é interessante, é original demais, você tem uma certa dificuldade, então coloca ele em um look bem básico, bem simples, porque ele vai ser, né, o centro ali das atenções, ele vai roubar a cena e, na verdade, ele vai deixar o look mais elaborado visualmente sem nenhum esforço. Então, esse é um excelente recurso e que pode salvar os seus looks aí naquele dia de falta de criatividade, realmente. E a gente tem aqui, né, composições bem básicas, de cores bem neutras, onde o acessório colorido, ele é usado realmente como ponto de cor. Aqui a gente teve o cuidado de, por exemplo, né, combinar aqui a sandália azul com o colar azul, porque a gente sabe que é uma dificuldade as meninas usarem acessórios coloridos no look. Então, uma zona segura para você, se você não está acostumada a fazer combinações de acessórios coloridos no look, pode ser o de buscar repetição. Então, você não precisa necessariamente, como aqui, né, no caso do look do meio, repetir a cor do sapato na cor da bolsa, mas você pode repetir na cor do cinto, na cor do colar, na cor de uma pulseira, se isso vai te trazer algum conforto psicológico, porque sim, a repetição, ela é algo bacana. Eu sei que teve uma época, né, onde tinha uma regrinha de moda que para estar bem vestida você precisava combinar cinto, bolsa e sapato no look para deixar o look harmônico, e depois isso até acabou ficando como algo taxado como brega. Era feio, né, combinar, e brega combinar sapato com bolsa no look ou com cinto no look. Mas a verdade é que o nosso cérebro, ele gosta da repetição, ele gosta da semelhança. Essa é uma das leis, né, que o nosso cérebro usa ali para fazer uma combinação harmônica, para considerar, ou seja um look, ou um projeto gráfico, um design gráfico, um ambiente, né, uma decoração de interiores, quando a gente tem repetição, seja de formas, de cores, de elementos, a gente consegue deixar visualmente aquele look, aquele projeto mais harmônico visualmente. O nosso cérebro gosta da repetição. Então, não tem nada de mal vocês usarem esse recurso, certo? Combinado? Repitam aí a mesma cor, pode ser em uma peça de roupa, pode ser em uma estampa, né, para te ajudar aí a te dar esse conforto psicológico. Mas quando você usa cores neutras no look, como ali o look de calça branca, camisa branca e a jaqueta jeans, então a gente poderia brincar, inclusive, com as cores aqui no look, né? A gente poderia, por exemplo, colocar um colar laranja que tem uma harmonia complementar com azul. A gente poderia colocar um colar verde que tem harmonia análoga com azul. Então, usar também o círculo cromático para adicionar pequenos pontos de cor no seu look também pode ser uma forma de começar a inserir mais cores no seu look e usar harmonias de cores sem necessariamente você já ter que ir para o color blocking, né? Já ter que ir ali para a combinação de blusa, calça, né? Porque às vezes pode chocar um pouco. Eu recebo muitas mensagens de vocês falando, cara, eu queria começar a inserir mais cores nos meus looks, eu queria conseguir usar
o círculo cromático. Eu acho lindo a combinação do pink com vermelho, mas eu não conseguiria coordenar as duas cores no look. Ontem eu postei um Reels, né, que a gente postou de harmonias de cores, tinha uma combinação também do roxo com o vermelho. Muitas meninas ficaram, né, assustadas com a harmonia que essas duas cores possuem juntas, por serem duas cores muito, né, vibrantes, muito intensas. A gente, sabendo que essas duas cores combinam, se te causa um certo desconforto, uma certa estranheza pela falta de costume combinar uma blusa roxa com uma calça vermelha, combina um brinco roxo com um sapato vermelho. O fato deles estarem longe, né, vão te deixar mais confiante, mais segura, e você vai se acostumando a fazer o uso desse tipo de combinação. Combinado? E a gente também não pode esquecer do metalizado. O metalizado, ele confere um ponto de luz no nosso look, né? O metalizado, desde 2013, ele vem surgindo em peças de roupas, em sapatos, em acessórios, e ele nunca mais deixou de aparecer completamente nas coleções, né? Ele veio muito forte primeiro no prata, no dourado, depois apareceu o rosé, e hoje a gente tem uma gama aí gigante de metalizados, inclusive coloridos. Então, é possível encontrar muitas bolsas, né, metalizadas no rosa, no verde, no azul, e inclusive em sapatos também. E essa textura mais rica do metalizado, ela acaba conferindo um ponto de luz, né? E principalmente nos metalizados coloridos, eles podem conferir um ponto de luz e um ponto de cor ao mesmo tempo. Então, sabe aquele look bem basicão mesmo, de camisa branca e calça jeans, ou camiseta branca e calça jeans? Joga um sapato metalizado que você vai conseguir, assim, ó, automaticamente um look super interessante visualmente, sem nenhum esforço. Então, é isso por hoje. Beijo, fiquem com Deus. Beijão, tchau, tchau.